Bem-vindos a mais um Conexão AV, o nosso bate-papo de toda terça-feira às 8 horas da noite, para a gente conversar, para a gente trocar experiência, trocar figurinha sobre audiovisual, sobre áudio, sobre vídeo, sobre streaming, sobre produção, enfim, tudo que envolve a área técnica. Então nós vamos sempre ter um convidado, muita experiência, muita história para a gente estar aprendendo, e a gente quer entregar isso para você de uma forma bem prática, que você realmente possa aplicar no seu dia a dia, e que você na próxima terça-feira venha aqui e fale pra gente assim: pessoal, olha, o de terça-feira já apliquei e hoje eu também quero fazer isso. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, será um prazer você se inscrever no nosso canal do YouTube e acionar o nosso sininho. Nosso Instagram tá aí, tem o nosso site também, conexãoav.com. Lá você tem um pouquinho mais da nossa história, sobre os apresentadores, você tem acesso lá aos programas gravados, ao programa ao vivo, tá? Então entra lá, conexãoav.com. Não é isso aí, Daniel? É isso mesmo, Paulão. Eu vou falar rapidinho antes de apresentar o nosso convidado, antes de chamar o Samuel para apresentar o nosso convidado. Vou falar dos nossos apoiadores. Eu quero falar primeiramente do internetalvivo.com, a plataforma para transmissão ao vivo pela internet. Se você tem um evento e precisa transmitir ao vivo, com login, com banco de dados, entra lá, internetalvivo.com. Tem também o nosso apoiador, a PTZ Cam. Essas câmeras aí que nós estamos usando é da PTZ Cam. Então entra lá, ptzcam.net, câmera PTZ com atitude, o controle nas suas mãos. Eu vou chamar agora então o Samuel. O Samuel vai falar um pouquinho e apresentar o nosso convidado. Com você, Samuel. Ô Daniel, que prazer realmente ter a honra de poder apresentar esse amigo de muitos anos, nós que já trabalhamos juntos, né? No século passado, né? Puxa, faz tempo isso. Mas nós estamos aqui firmes e fortes. Fizemos muitas coisas juntos. Eu não, né? Ele vai ter muita história para compartilhar com a gente hoje. Brigamos. Discutimos, né? Em alto nível algumas vezes, né, Maurício? Aí, falei, tá vendo? Maurício Domene, prazer te receber aqui. Você fica à vontade para se apresentar para aqueles que estão assistindo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Samuel, Paulo, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Fazia muito tempo que eu não vinha nesse estúdio aqui. Acho que antes da pandemia foi a última vez, né, Daniel? Foi a última vez mesmo, antes da pandemia. Você participou do programa Meia Hora com o João Alexandre, tá lembrado? Exatamente, foi isso. Tava tentando lembrar por que eu tinha vindo aqui, e não foi só pelo café, foi pelo... Não, e você falou da pandemia, né? Porque nós temos a divisão da história, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Agora a gente tem a divisão antes da pandemia, pós-pandemia, né? Que horror, né? É um divisor aí, né? Mas foi um período também que fez a gente se mexer um pouquinho e crescer mais. De aprendizado. Pessoal, a gente brinca sempre aqui que nós somos dinossauros e tudo mais. E a gente hoje trouxe um dinossauro, mas é um dinossauro que manja de tecnologia que vocês não fazem ideia. Então, assim, não é questão de idade que vai limitar o nosso conhecimento. Não é isso aí, Maurício? Bem-vindo. O Maurício sempre esteve em contato com o que há de mais moderno, né? Eu lembro na Piano, né, Maurício? Você já fazia aqueles samplers. Na época era bem difícil, né? Você trabalhar com sampler, e o Maurício já trabalhava com sampler, fazendo trilhas para os comerciais, não é? Fala um pouquinho, Maurício. A gente usava bastante sampler. Estamos falando do comecinho da década de 90. A gente usava bastante sampler, ainda era tudo hardware, né? Não era no computador. A gente foi uma das primeiras, se não a primeira produtora, o primeiro estúdio a ter Pro Tools em São Paulo. Se não foi a primeira, foi entre as 5 primeiras, assim. Então, assim, a gente... envolvimento com esse tipo de tecnologia já vem de muito tempo, e sempre aprimorando, porque se você ficar parado, você é atropelado, literalmente, né? Não pode perder um dia, né? Não pode. Né? Então, e pelo meio que eu tenho trabalhado hoje, que exige sempre muita inovação, novidades, tecnologia de ponta. O que você tem feito no dia a dia? Assim, o teu dia a dia é o quê? E o que você faz, assim, esses extras? Enfim, conta um pouquinho pra gente aí como que é a tua vida aí. Na área musical, eu tenho feito trilha sonora
para TV, cinema, um pouco para publicidade, um pouco para eventos. Legal. Eventos que a gente está falando, eventos corporativos, Tá. né? Lançamento de carro, convenção de grandes empresas, premiação de banco, premiações internas, coisas que o público normalmente não tem acesso, nem faz ideia do que seja, Tá. mas são eventos enormes com Superproduções. superproduções. Tá. Literalmente, superproduções. Que precisa ter uma trilha sonora a nível, né? Sim. E exclusiva, né? Produzida Sim. para aquele evento. E além disso, sempre tem as tecnologias envolvidas, porque às vezes eles querem que inventar. Então, todo mundo que está no auditório lá do evento vai receber um óculos 3D e você precisa produzir um som 3D no fone de ouvido. Assim, são coisas que no dia a dia a gente nunca vê, mas para evento isso já é passado, né? Tá. Então sempre tem a novidade, sempre tem o do ano passado não serve, eles querem A surpresa da novidade. sempre a surpresa da novidade. O Maurício, Então, eu acho que ele não vai se lembrar, mas eu produzi um comercial para o Banco Santos que foi veiculado no intervalo do Jornal Nacional e do Fantástico. Foi 1 minuto de comercial e a trilha desse comercial quem fez foi o Maurício Domeni. eu lembro sim. Foi muito legal aquela trilha, né, Maurício? Sim, foi bem bacana. Bem legal. Bem legal. Agora, quem está nesse mundo exclusivo, vamos dizer assim, sempre está, não vou dizer um passo à frente, mas talvez uma década à frente, né? Porque sempre tem que estar com a novidade antes de todo mundo. Aonde você vai buscar a sua inspiração, onde você vai buscar suas referências, onde você vai buscar o que está acontecendo de novo. Porque assim, em termos de Brasil, é aquilo que você falou. A gente tem os pobres mortais que vivem o dia a dia, que assistem televisão, cinema, mas para quem está nesse mundo exclusivo, realmente é outra realidade, né? Aonde é que você vai buscar essas referências aí? Hoje está fácil, né? Tá. Com a internet você tem acesso a muita coisa, a muitos grupos de discussão. Eu lembro que antes eu comprava as revistas importadas no aeroporto de Congonhas ou na livraria do shopping. Mas a revista custava uma fortuna e a revista vinha com 3, 4 meses de Defasada já. A né? Mix, Sound on Sound, Music Technology e por aí vai. Hoje você tem, o cara lançou hoje você já tem gente fazendo vídeo mostrando aquilo. Então assim, o acesso está muito fácil, é só você querer ir ver. O que acontece é que muita gente tem preguiça. Tá. Então, o que você mais vê é gente perguntando, como é que faz isso? Mas toda a informação já está lá, você não precisa perguntar. Vai lá e lê, tem manuais, tem vídeos, tem tudo, né? Então assim que eu me mantenho informado. Consumindo muito conteúdo na internet. Digamos que assim existem horas e horas de absorção de conteúdo, de conhecimento antes de você sentar na frente do teu computador, para poder realmente, então a partir de agora eu vou por essa linha e vou fazer essa criação. Então assim, existe um pré-preparo que eu vejo particularmente que talvez essa geração, como você falou, eu quero a coisa pronta, eu não quero pesquisar, eu não quero correr atrás, eu não quero não quero conhecimento, não quero perder meu tempo experimentando. Né? Porque às vezes o que te deu errado hoje, lá na frente vai funcionar. Sim, vai construindo o conhecimento, né? Sem dúvida. E talvez você vai batendo cabeça, então eu já sei que por aqui não dá, ou quando acontece tal coisa é por causa de tal problema, você vai consertando, né? Mas eu acho que é isso. Tem muita gente querendo receita e não aprender a fazer mesmo, né? Tá. E a outra coisa é a curiosidade de ficar se informando de coisas que não tem uma utilidade imediata. Então assim, eu tenho um home studio que é pequeno, mas eu tenho equipamento para mixar 5.1. Eu não tenho espaço para montar um equipamento Atmos para mixar. Você precisa de uma sala muito maior. Sim. Mas isso não me impede de constantemente estar lendo sobre isso e entendendo e aprendendo, porque uma hora vai aparecer a necessidade de eu mixar em Atmos e eu vou saber do que se trata. Né? E agora mesmo estou produzindo um evento para um grande banco, vai ser em janeiro, e é num teatro, e vai ser uma mixagem ao vivo em Atmos.
Tá. Então eu preciso saber o que é isso. Uhum. Eu preciso saber como é que faz, quais são os termos que se usa e tudo mais, porque eu vou estar junto com outra pessoa que vai estar mixando, mas eu preciso saber o que é. Saber o que é possível fazer, porque a música é minha e eu que vou estar dando as diretrizes sobre como é que Mata vamos fazer isso. a curiosidade Né? aí de quem está nos ouvindo, Maurício, não precisa dar os detalhes, mais ou menos por cima, o que seria essa tecnologia Atmos? Atmos é uma tecnologia de mixagem, ela vem do cinema, em que você tem uma espacialidade maior. Então o padrão normal há décadas é o 5.1, que é um canal central, normalmente onde estão as vozes, o canal esquerdo e direito onde tem a música, alguns efeitos, e 2 caixas traseiras onde você faz o som ser um surround, Circular no ambiente. O Atmos ele acrescenta vários canais, então você tem, se eu não me engano, são mais 4. Você tem 2 canal central, 2 na frente, acho que são 4 atrás, acho que são 4 no teto também, acho que são 9 canais no total. Mas o grande barato do Atmos é que ele não é fixo. O computador, a mixagem é feita com os parâmetros que você determina e ele adequa aquilo conforme o meio onde vai ser reproduzido. Então, se você reproduzir num sistema 5.1, ele vai redimensionar aquilo lá para o 5.1. Se você for reproduzir numa TV, ele vai reproduzir aquilo lá em estéreo. E por aí vai. Então esse aqui é o grande diferencial do Atmos. Mas basicamente é isso, ele faz o som passar pelo teto. Eu acho que um dos estúdios que é certificado Atmos é a Voxmundi, né? Eu não sei, Daniel. Tem vários já, tá? Porque basicamente hoje está muito fácil. Você só precisa ter um espaço adequado. A Voxmundi tem um estúdio maravilhoso para mixagem de cinema, com uma tela gigantesca, ou seja, Como é que você vê essa introdução, esses sistemas já podemos chamar de inteligência artificial? Como é que você está vendo isso nesse meio que você está inserido? Ela já é uma realidade? Essa realidade, ela realmente é positiva ou ainda a gente está batendo um pouquinho de cabeça? Sobre inteligência artificial? Sobre inteligência artificial. Já é realidade. Tem várias coisas que a gente já usa já, às vezes já há algum tempo e nem se dá conta. Então assim, todos os tratamentos de redução de ruído usam inteligência artificial hoje. Sim. E fazem um trabalho que parece mágica, é impressionante, né? Os softwares de masterização estão com inteligência artificial também. Os próprios plugins, todos quase são inteligência artificial no final das contas. Não diria que são inteligência artificial, mas os da Isotope, por exemplo, são. Né? Que você põe a equalização, ele analisa o som que você roda, o som, ele analisa aquele som e sugere uma equalização, ou sugere uma compressão. Claro que depende da pessoa também aceitar ou não. Mas assim, como via de regra, já é um ponto de partida muito bom. Então você já não tem mais preset, né? Ele é como se ele gerasse um preset. São presets variáveis, né? Exatamente, Sim. a partir daquele áudio que você está colocando, né? Adaptáveis. Mas assim, esses de limpeza de ruído, que acho que é o que está mais avançado, é muito impressionante. E com ferramentas, assim, a Adobe tem uma ferramenta voltada para podcast, não é só para podcast, mas é uma mão na roda, que você joga o som mais podre que você tiver e ele se devolve com uma qualidade que parece que você gravou no estúdio. Deixa eu te fazer uma provocação, então. Se a gente tem inteligência artificial, nós precisamos... que ela resolve tudo sozinha, então, assim, o conhecimento, a capacidade do técnico, do engenheiro, né? O cara não vai correr tão atrás. Só que, por outro lado também, para ele executar essa inteligência artificial, você precisa dar recursos, você precisa dar referências e tudo mais, você precisa de um cara capacitado também. Só provocação, não parece uma incoerência? Você precisa... Sempre você precisa ter alguém para avaliar o que a inteligência artificial cuspiu. Tá. Né? Então, assim, saindo do áudio, se você pede para o ChatGPT escrever um texto, você precisa ler aquilo lá para ver se não tem um erro de português gravíssimo. Você não pode pegar aquilo lá e Se publicar. é coerente o texto, né? Você precisa saber avaliar. Né? Então, acho que assim, a inteligência artificial serve para economizar tempo, no sentido de que você não vai ter que fazer aquela coisa mais mundana. Né? Economiza no processo, mas você precisa
ter a capacitação para chegar no final e falar assim, isso daqui é aceitável, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, eu não quero. A avaliação é sempre do ser humano. Do ser humano. Claro. Agora, por outro lado também, a inteligência artificial vai nos dar produtos cada vez com maior fidelidade, com maior qualidade, e a gente precisa... E te dá um ganho de tempo que é importante. E a gente precisa ter uma referência à altura também para avaliar aquilo ali. Agora, as coisas mais básicas, a inteligência artificial vai tirar o profissional, né? Então, por exemplo, as ferramentas de gravação de podcast online já te fornecem uma mixagem muito boa. Ela equilibra as vozes, trata as vozes, equaliza, comprime e te entrega... O leigo não precisa saber aquilo para ter uma qualidade que até, digamos, 20 anos atrás, seria uma qualidade excelente. Né? Entendi. Então, a pessoa que estava trabalhando com tecnologia num nível muito básico e sem conhecimento, sem um diferencial, esse ou já dançou ou vai dançar vai ser eliminado. Nos próximos 6 meses. Tá muito rápido isso, né? Então, assim... eu não estou por dentro de som ao vivo muito, mas eu imagino que, por exemplo, uma mesa de som para uma banda simples de igreja, daqui a pouquinho tempo vai ser capaz de fazer uma mixagem sem ninguém estar nela. A Allen Hitch acabou de lançar uma. Acabou de lançar uma. Eu devia ter patenteado antes. Que você fala, você dá a referência para ela e ela já te equaliza, ela já faz, comprime, ela já faz tudo sozinha. A Yamaha lançou também agora a mesinha dela que faz isso aí também. E é uma coisa impressionante, porque eu edito no software chamado Edius, né, da Grasvali, edito vídeo, né? E lançou a versão 11 agora, e ela vem com um plugin de inteligência artificial que é espetacular. Ou seja, imagina um repórter falando na rua, passando caminhão, passando ônibus, passando um monte de ruído, não é? E ele isola a voz da repórter. É uma coisa impressionante, não é? Sim, esses plugins. Tem um plugin da Clear, da Supertone, o nome do plugin é Clear. É um absurdo que ele faz, custa $29. Ainda tem isso, né? Muito acessível, né? Ruído antes você precisava de um Cedar de não sei quantos $1.000, né? Então, Maurício, uma curiosidade. Eu, quando comecei a trabalhar na Rádio Transmundial, eu peguei um trabalho que você já tinha iniciado com outro técnico, Silas, né? Que era a parte de musicalização de histórias bíblicas, né? E, nossa, eu achei aquilo maravilhoso, mesmo porque eu já conhecia você como músico, e quando eu fiquei sabendo que aquilo era seu, eu falei, pô, que maravilha, né? Tô feliz aqui, tô contente. E eu me lembro até uma ocasião em que você foi descarregar uma parte final daquele trabalho. Se eu tiver errado aqui, você me corrige, tá? E eu achei que você marcou o estúdio comigo, tal, fomos lá. Eu achei que você ia chegar com a tecladada toda e fosse tocar ali, não? Você falou, não, Samuel, eu só vou apertar um botão aqui e vou descarregar tudo de uma vez, né? Isso já mostrava o quanto o Maurício já estava à frente de muitos músicos que a gente conhecia na época. Eu tô falando de 1990, hein? E o que eu queria te perguntar é o seguinte: qual que é a sua formação? Você é totalmente autodidata? Você fez cursos? Eu sei da sua formação musical, mas nessa área mais técnica, qual que é a sua preparação para tudo isso? Bom, tenho a formação musical, que é piano desde criança. Minha mãe foi professora de piano, e depois violão, guitarra e por aí vai, né? A questão técnica, ela veio pela música, né? Porque tinham uns sequenciadores, baterias eletrônicas, então eu preciso de uma mesa, de um mixer, eu preciso de um reverb, aí você começa a aprender essas coisas, né? Então, assim, eu sempre fui muito interessado. Eram outros tempos, né? Mas quando a gente produzia disco, o produtor não era o técnico de som, não era o engenheiro, né? Mas eu sempre estava do lado do engenheiro perguntando 1000 coisas, querendo saber como é que fazia 1000 coisas. Eu lembro de um disco que eu produzi no Transamérica, que tinha uma mesa gigantesca lá com uma automação. Eu achei lá um manual da automação da mesa e eu ficava devorando aquele manual no horário que eu não estava produzindo. Quando chegou na hora da mixagem, eu sabia tudo daquela mesa, né? Mas assim, o caminho veio pela música, porque naquela época os sequenciadores, MIDI, tudo isso era muito complicado de entender, você precisava estudar aquilo, né?
O MIDI foi meio que um divisor de águas, né? É. Pra quem tava nessa área. E a né? parte de mesa de som, dessas coisas, eu não gostava de ficar na mão do técnico. Uhum. Então eu queria saber para poder saber o que eu poderia pedir para fazer se o cara não soubesse. Para chegar no Então- resultado que você tinha em mente. Isso, Isso. então foi por aí, mas não tinha curso dessas coisas. Nunca fiz um curso de áudio, curso de mixagem. Eu sempre estudei muito e fui por aí. Autodidata mesmo, né? É. E hoje é meio não, hoje é completamente obrigatório, né? Você tá tudo interligado. Quando você fala de música, é impossível você não associar conceitos de mixagem, de equalização, de compressão, Sim. uma série de coisas, porque assim já não tem mais a figura, olha, é o músico, depois é o técnico. Não. Hoje você tem em qualquer área. Hoje a pessoa realmente precisa ter a noção e o conceito de áudio, às vezes até de próprio vídeo, né? Porque quando você vai fazer uma produção musical, um arranjo, alguma coisa nesse sentido, você tem que ter em mente tudo aquilo que está acontecendo. E muitas vezes você precisa interagir e intervir ali, né? Não é simplesmente, olha, eu vou fazer, você vai lá e muda, né? Não. Hoje basicamente todo músico tem um home studio. Tá. Uhum. Né? A não ser que o cara esteja muito fora ou a área do cara seja muito... Digamos que o cara só toque num barzinho. Aí, Uhum. provavelmente ele não vai ter. Uhum. Mas ainda assim é capaz de ainda assim ter. E ainda assim ele tem que montar a caixa e a mesa, né? Para ligar o microfone dele. Sim, é possível. Mas assim, pra mim fica muito claro que você precisa saber tudo isso quando você vê um cara como o Jacob Collier. Ele que grava o som dele na casa dele. É um quarto, até hoje é o quarto que ele tinha quando ele estudava na Berkeley, lá, cheio com equipamentos, mas não é nada do outro mundo. É uma coisa que qualquer pessoa média poderia ter. E aí outro dia eu tava vendo o vídeo dele, ele no ônibus indo de um lugar para o outro fazendo show, ele tava editando o vídeo do vídeo wall. Quer dizer, ele tá fazendo o vídeo, Tá. ele não tem uma equipe, ele tá editando os Faz vídeos, tudo. o clipe da música. Tem que ter autonomia, senão você não... Hoje, como a mídia fala muito alto, você precisa estar presente nas redes sociais, você precisa dominar isso também. Mas eu tenho um conceito, eu vejo que eu costumo chamar de efeito YouTube. É uma ferramenta sensacional. Veio para realmente assim colocar o mundo dentro da nossa casa com informações de tudo quanto é área. Mas por outro lado também, eu acho que criou meio que uma coisa de que é muito fácil, de que realmente eu vou lá, eu vou assistir um tutorialzinho, então eu aperto o botão on, depois o play, o rec, sei lá, ou seja lá o que for, e a coisa parece que vai sair pronta. E isso tem tornado talvez as pessoas um pouco preguiçosas, exatamente nesse sentido de você não buscar, não saber como é que isso funciona. Então os nossos técnicos, os nossos até músicos, vou incluir aí, eles estão se tornando um tanto quanto limitados, né? Não tem aquela coisa de você, não, olha, eu quero chegar nesse resultado. E um vai falar assim, não dá para fazer, não consigo, não. Mas se você realmente correr atrás, aquilo que a gente estava falando aqui há pouco, de que se você buscar, você vai errar, e talvez o teu erro lá na frente vai servir de... Não sei se você enxerga dessa forma, que a gente tem formado pessoas um pouco limitadas, né, com a tecnologia, porque as pessoas não querem passar pelo processo, mas sim querem o resultado pronto, né? Quando a gente está falando em usuário comum, é ótimo isso. Ele vai, faz o videozinho dele, edita, coloca a legenda e posta, e funciona tudo bem. Mas se você está falando de um cara que quer ir para o meio profissional, ou que já está no meio profissional, aí não, né? Você tem que entender o que está por trás daquele botão que você está apertando. Porque uma hora você vai encontrar um problema e você não vai saber resolver. Tá, e mesmo porque hoje assim tá todo mundo fazendo live, streaming, então assim, hoje o cara ele tem que produzir a música dele, ele tem que fazer o arranjo, ele tem que mixar e ele tem que se enquadrar no vídeo e fazer o streaming. Então assim, muitos deles não têm uma equipe de às vezes 10, 20, 30, 50 pessoas por trás para editar o vídeo do vídeo. Manda lá, Samuel. Não, algumas pessoas estão nos assistindo aqui, mandando parabéns para todos nós. Opa! A Nilceia Parisi.
Ô, Nilce, abraço. Estamos assistindo aqui. O Kleber Caldas, sabe quem é? Ô, Kleber. Mandando um abraço aqui. Ele tem uma pergunta. Eu vou até aproveitar a pergunta dele e dar uma incrementada aqui, Maurício. Ele tá lembrando aqui dos tempos de MMC. Nossa. Não sei o que é. Mas deve ter aberto o baú agora, hein? E a pergunta dele é como você... Ele é nosso fiel espectador, ele não fura uma, tá sempre aqui com a gente. Um abraço, Kleber. Como você vê a evolução da música cristã nas últimas décadas em comparação com o que era algumas décadas atrás? Você já gravou música cristã, né, com muitos artistas, né? E se você vê alguma diferença no que existe hoje comparado com o que tinha algumas décadas atrás. Tá, só para não ficarem no ar, a MMC era uma lista... Nossa... Abriu, agora chegou a naftalina, hein? Depois da MMC aqui. Era um grupo de discussão via e-mail que a gente tinha. Que chamava Música e Músico Cristão. Poxa. Foi muito ativa durante uns anos. Isso já na era da internet? Sim. Isso foi... sei lá, anos 2000. Eu não lembro. Talvez ele saiba, se ele lembrar, escreve aí. Ele vai escrever. Enfim, então só para... Era um grupo, um fórum, né, fórum, que era via e-mail que a gente fazia, né? Mas tinha bastante gente. Eu não sei responder essa pergunta, porque eu não estou acompanhando a música evangélica. Na verdade, eu nunca acompanhei a música evangélica. Eu nunca gostei da música evangélica. Então, se você perguntou como é que eu... Em termos de tecnologia, como é que fazia para ficar ligado nas novidades? Então, as minhas referências musicais nunca foram evangélicas. Então, na época que eu produzia de lá, no final dos anos 80, a minha referência era Madonna, Prince, era isso. Então eu queria copiar aquilo, queria chegar naquele nível. Então, claro, você quer chegar aqui, você não chega aqui. Sim. Mas se você mirar aqui e não chegar lá, aí ficou pior. Né? O próprio Nelson, nós vamos ainda assistir essa apresentação, essa entrevista com o Bomilcar, citou aqui uma faixa, acho que era Rei das Nações, né? Que ele pediu para você produzir, né? E ficou um negócio assim diferente do resto, porque você tinha outros parâmetros para criar aquilo, sim. Né? E realmente aprovou, todo mundo que ouviu gostou. Eu utilizei, até te falei, eu utilizei essa trilha em programas lá e realmente foi um diferencial. Mas né? se me permite, só para o Kleber não ficar sem... Você pagou pelos direitos? Sem a resposta? Depois a gente conversa sobre isso, Daniel. Só para o Kleber não ficar sem a resposta, eu acho que assim... Hoje a música cristã, música evangélica, principalmente em termos de Brasil, ela foi perdendo a velocidade de evolução. Eu vou procurar ser um pouco até político aqui. Eu tenho as minhas opiniões um pouco mais radicais, mas eu acho que se a gente falar como nós chamamos de música secular e tudo mais, realmente nos últimos anos nós tivemos assim um crescimento astronômico, né? Em termos de utilização de tecnologia, enfim. Um crescimento quantitativo. E nós, na música cristã, nós estamos fazendo tudo igual. Então a gente copia o que um faz, o outro faz, aí vai copiar. Então assim, realmente eu acho que a gente está... nós poderíamos ter referências melhores, nós poderíamos trazer, né, referências de qualidade lá de fora, né, e trazer para o nosso dia a dia em termos de produção, em termos de gravação, em termos de mix. Então, Kleber, na minha opinião, eu acho que a gente está bem aquém do que nós poderíamos. Tá? Ele está dizendo aqui que foi ano 2000, viu? Respondeu. Legal. Mas realmente assim, para quem de escola ou para quem trabalha nesses dois mundos, vamos chamar assim, eu acho que todos nós aqui iniciamos dentro de uma igreja. Eu acho que a igreja realmente foi uma escola, sem dúvida, assim, imprescindível, importantíssima
tanto em música quanto em áudio e tudo mais. Só que nós chegamos num determinado ponto, numa determinada barreira que ali limitou. E quem foi para fora realmente viu que existe um universo muito grande, né? E a gente procurou ali e ficou, não, do jeito que tá bom. Eu acho que é uma questão talvez mais cultural, que nós não podemos copiar, nós não podemos estar lá fora, mas a minha opinião é que a gente realmente precisa buscar o que tem de bom, o que eles estão usando lá fora, né? Claro. Em termos até de referências, de tendências, né? Porque hoje você está no mundo evangélico, no mundo cristão, dentro das igrejas, e aí estou incluindo todas, inclusive até as igrejas católicas, você percebe que realmente é aquela linha, e dali nós não saímos, nós não mudamos. Então eu acho que depois a gente procura saber porque estão se esvaziando, porque os profissionais, porque o músico vai tocar na noite, porque o técnico vai fazer PA em outro local, vai fazer uma produção. Por quê? Porque lá ele tem valorização, ele tem equipamento, ele tem investimento, ele tem acesso a pessoas e às informações que realmente trocam figurinhas de uma forma muito tranquila. Não é assim que acontece? Sim, claro. Porque às vezes você respeito, né? O respeito, às vezes você chega, por exemplo, você vai fazer um evento gospel, né? O cara ali tá te prejudicando, ele vai te resetar a mesa, vai te fazer alguma coisa ali que realmente você não vai conseguir, né? Você faz uma equalização, o cara vai, te compromete. Lá fora não, lá fora o cara realmente tá, pô, Maurício, o que você fez? Como é que você fez? Pô, Maurício vem e, pô, cara, eu fiz desse jeito, dessa forma, sabe? Existe um crescimento mútuo, não é assim que acontece, Maurício? Então, eu não sei dizer como é que é dentro do mundo gospel. Não, mas, a minha pergunta agora é realmente onde você vive, as pessoas né? se ajudam. Há uma troca intensa, porque hoje eu preciso de uma ajuda, depois eu vou te pedir uma ajuda. Tem a volta. Semana seguinte é você que está precisando de uma ajuda. Não há uma competição, né? Não há um... A competição se dá em outro nível. Mesmo e assim, a competição... Eu acho que é aí que tá... Tirando as pessoas que são canalhas. A competição não se dá eu prejudicando você. É eu fazendo um negócio tão melhor que é capaz de você falar, caramba, você vai... Você tá subindo o sarrafo, né? Mas eu acho que é aí que tá a diferença entre aquele que faz a coisa de forma profissional, que depende daquilo para viver, e aquele que não é profissional, que se diz voluntário, mas que não está muito afim de realmente dar o melhor dele para que a coisa aconteça. Porque eu entendo que se o cara é voluntário e ele está disposto a ajudar, ele vai ter que dar o melhor dele, né? Tendo conhecimento ou não, ele vai fazer da melhor forma. E às vezes as pessoas confundem isso, né? E acabam se maltratando, né? Exigindo coisas que não deveriam, né? Assim, você vê, como que você vê isso, existe Maurício? um problema dentro das igrejas que é o síndrome do pequeno poder, né? Isso, exatamente. Vou dar o microfone na frente, na mão do cara, o cara não é nada, É verdade. mas ali ele cresce e vai pisar em cima dos outros. É verdade. A gente cansou de ver essas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Então assim, eu acho que um dos problemas passa por aí, É verdade. né? Outro problema é que dentro das igrejas passa-se muito pano para as pessoas. Uhum. No meio profissional, ou ele ou ele não é. e é um meio pequeno também. E se ele não você fizer pisar direito, na bola, tá fora. Não, e tem outro ponto também, os investimentos são altíssimos, a cobrança vem na mesma proporção, Claro. e se a gente não se ajudar, não é o Maurício que está fora, somos nós que estamos fora e vai vir outros para resolver, né? É que também nas igrejas, não é, existem os voluntários, ou seja, as pessoas estão para servir a Deus, não é? Ou seja, não estão ganhando absolutamente nada, estão com o coração aberto, querendo dar o melhor de si, embora muitas vezes não sejam competentes, mas estão lá para aprender. Então, assim, a gente tem que colocar na balança as duas coisas, não é? Ou seja, a gente sabe que o profissionalismo é importante, Sim. mas a gente também sabe que você trabalha com voluntários, com pessoas... Sim, mas a informação está disponível, Daniel. Se a pessoa realmente está a fim de fazer, está com o coração ali, eu concordo plenamente Tem com que o dar que o você melhor, falou. ela Tem que dar o melhor, ela tem que buscar conhecimento, ela tem que colar. Senão é melhor não fazer. Exatamente. Concordo Deixa eu com vocês, mas tem uma pequena diferença, tá?
Às vezes é um engenheiro que não tem todo o tempo que nós temos como profissionais, de estar o tempo inteiro fazendo isso, tá? Mas ele está com o coração. Mas isso não é problema. Também acho que não, Maurício. Mas... Eu vou relatar há quanto tempo faz isso? Faz talvez 10, 15 anos. Foi a última vez que eu toquei numa igreja. Numa época que eu toquei numa igreja. Eu tocava guitarra. A hora que acabava o período do louvor, às vezes minha filha vinha e falava assim: não dava pra ouvir nada da sua guitarra. Assim, Eu toquei. Eu toquei, o problema não é meu. A minha parte eu fiz. O técnico faz a parte dele. Eu não vou reclamar com o técnico. Uhum. Até porque eu não estava ouvindo para dizer o que estava certo e o que estava errado. Mas. E tá tudo bem, eu tô fazendo a minha parte. O que eu fui fazer lá? Eu fui tocar. Uhum. Eu fui lá para aparecer? Uhum. Não. Eu fui lá para mostrar como eu sou bom? Não. Uhum. Eu fui para tocar, para servir as pessoas que estão cantando. Uhum. Se as pessoas vão ouvir ou não vão ouvir, não faz a menor diferença para mim. Uhum. Por quê? Porque o meu output criativo não é lá na igreja. Uhum. Essa é um grande diferença. Sim. Então, aquilo que eu tava falando. Eu sei o que eu tô fazendo lá. Uhum. E não me importa se as pessoas vão ouvir ou não vão ouvir. Não interessou. Uhum. Mesmo que comprometa o resultado final para elas, o teu Mas foco aí e o não- objetivo Mas não é outro. comigo. Eu não era o Sim, responsável por sim, essa sim, parte. Uhum. Sim. Aí a outra pessoa vai fazer a parte dela e tudo. E eu não vou me estressar com aquilo. Uhum. E não vou cobrar, e não vou subir em cima dela, não vou agredir, não vou... Porque a gente tá cheio de vídeo na internet de pastores, líderes de louvor fazendo isso, né? Maurício, mas quando você tocava e eu fazia o PA, eu punha o fader lá em cima, viu? Ô, Então, assim, Maurício, tem essas diferenças, né? eu queria Sim, que acho você trouxesse pra gente aí uma explicação no sentido, qual é o diferencial, já que você tem atuado nessas áreas, de se fazer uma trilha para publicidade, uma trilha para o cinema, uma trilha para televisão? Existe alguma diferença? Como é que você trabalha na engenharia disso tudo, na criação, na produção disso tudo? Tem muita diferença porque os meios são diferentes, né? Uhum. Publicidade e TV é basicamente a mesma coisa em termos de meio, né? Uhum. Então, em questão de timbre, mixagem, tudo isso é muito parecido, mas se eu estou fazendo trilha sonora para um programa de TV, normalmente tem diálogos e eu preciso fazer a minha trilha sabendo que vai ter um solista em cima que é o diálogo, Uhum. né? Em publicidade também às vezes tem locução, mas é mais... As exigências são diferentes, você consegue fazer uma música mais agressiva mesmo tendo uma locução em cima. Cinema já é completamente diferente em termos técnicos, porque você está numa sala enorme, Uhum. todo mundo em silêncio, todo mundo no escuro, então a sua atenção voltada para aquilo é muito maior. E numa sala grande, o som precisa ser mais espalhado, ele precisa ter profundidade, ele precisa ter muitas camadas, porque senão fica vazio. Então tem essas questões, né? E são duas coisas, né? Porque tem a questão da criação da trilha, né? Andamento, melodia, papá, parte musical. E também depois a questão da gravação. Sim. Porque na gravação você vai querer que determinados instrumentos apareçam mais do que outros, né? Para que cause um impacto para quem está assistindo, não é isso? Claro. E bom, uma diferença básica entre trilha e música Uhum. de disco, álbum, show, Uhum. essas coisas, de banda. Uhum. A trilha sonora está claramente... O princípio dela é ela estar a serviço de alguma coisa. Certo. Então, todas as escolhas que você faz é tentando atingir um objetivo de causar uma certa sensação, uma certa emoção. Uhum. E é muito claro isso. Então, quem trabalha com trilha sonora domina isso, para que acorde que eu vou, para que melodia que eu vou, que velocidade que vai ter essa melodia, velocidade rítmica, em que região que vai estar, com que instrumento que vai estar, tudo isso faz com que se atinja um objetivo de emoção. Às vezes na música a pessoa está pelo som só, esse som é legal. Aquela música vai atingir a pessoa de determinada maneira porque aconteceu, não era o objetivo, né? Então tem essas grandes diferenças. Na trilha sonora você domina isso. Um exemplo que eu posso dar, Manipulação de emoções. você já deve ter vivido isso, é que um determinado uma pessoa que quer anunciar um produto, né, gosta de uma determinada música e quer usar aquela música de qualquer maneira, sendo que essa música tem letra e essa letra vai brigar com a voz da locução.
Né? Mas aí você já então- se deparou com isso, né? Mas aí estão pagando, você faz e tudo bem. Não, Literalmente é isso, e não eu- tem discussão. Eu Você já me pode deparei sugerir e muitas, acabou. eu já me deparei muitas vezes com esse impasse. A pessoa quer porque quer usar aquela música, né? Porque a letra Mas fala põe. do produto, não sei Quer o que. ver? Ó, a gente E vai aí chegar o cara no- vai colocar a locução. E os dois ficam brigando lá, as duas Então, vozes ficam aí brigando. nós vamos chegar num ponto assim. Mas, ué, põe por que isso te incomoda? Aham. A ponto de trazer o assunto. Eu sei por que incomoda. Porque provavelmente deve ter sido um vídeo de uma igreja, o pastor que quis aquela música, e você fala, tá errado. E você tinha o poder de discutir com ele sobre a escolha dele. No meio profissional, o cara escolheu, é isso, acabou. É isso. Pagou. É, Não, você sabe do que eu tô falando. Eu tô falando de onde eu trabalho, né? É spot, anúncio de rádio. Isso acontece muitas vezes, né? Então mas você não, tem mas que... não precisa muito. A gente ouve muitas músicas que assim, que o instrumental tá descolado da voz, completamente. Sim. Né? Em termos até de vamos usar uma palavra um pouco, em termos até de clima, né? Então você tem a banda lá tocando de um jeito e o cantor fazendo completamente diferente. Então assim, eu acho que essa questão do conceito, para que você está fazendo, se você está fazendo para um comercial, está fazendo para uma novela, para seja lá por que for, ou até mesmo quando você está mixando nisso no ao vivo. Se você está fazendo um evento, né? Quantas e quantas vezes a gente deixou de ouvir o palestrante, o pastor, seja lá quem for, por quê? Porque a banda, e aí não é questão do técnico, aí é questão da banda mesmo, que sentando a mão, os caras não têm dinâmica, então não dá aquela baixada, e realmente fica uma coisa assim muito, muito incômoda, né? O Maurício falou uma coisa que eu gostei demais, né? Quando ele estava tocando guitarra e o técnico de som não colocou a guitarra no PA, né? Então praticamente as pessoas não ouviram direito a guitarra. E ele falou assim, não, mas eu vim aqui para tocar guitarra, para fazer a minha parte. Né? Porque as pessoas acho que se esquecem, gente, o culto, o que deve aparecer? Quem é o principal no culto? Não é Jesus? Sim, Não é a palavra? sim. Não é? Ou seja, às vezes as pessoas querem assistir um espetáculo. Mas, O Daniel, músico quer assim, um jogo de ego. Gente, eu vou fazer o que o Maurício falou é um exemplo Eu para os vou- músicos e para os técnicos. Ou eu vou seja, fazer uma confissão aqui que muitas pessoas não me ouçam, hein? Quantas e quantas vezes também eu não limei o cara lá de cima, De propósito. porque realmente tava insuportável. Às você vezes você já pediu perdão? às vezes Era ele que devia ter pedido isso. exatamente. Então, assim, realmente eu acho que falta um pouco de sensibilidade, um pouco de foco no que você está fazendo. Né? Eu posso, só para fechar, não é? Tudo isso é acessório. O principal é a palavra. Sim, sem Então, dúvida. se eu tiver que escolher entre um show, um espetáculo, um louvor, eu prefiro a palavra, eu prefiro... Mas muitas vezes esses acessórios, Daniel, eles atrapalham. E É o que eu sim, acabei de falar. então, Você tem mas às vezes uma banda. Mas muitas igrejas perderam um pouco a noção. Sim, sim. Ou seja, estão colocando os parâmetros errados. Não, concordo, mas assim, eu acho que aí realmente a gente se perdeu um pouco nessa questão conceitual, porque a tecnologia tá aí, tudo bem, a gente tem um Maurício que o cara realmente domina a tecnologia, mas você pega o cara um pouquinho mais abaixo aí de nível, né, de conhecimento e tudo, não é porque ele sabe tudo que ele precisa pegar aquele tudo dele e colocar tudo ali. Às vezes o menos é mais, né? Às vezes a simplicidade, né, realmente ela fala muito mais, ela sensibiliza muito mais do que realmente você encher de elementos ali na música, né? Não tô errado? Eu não sou... Eu posso dizer assim o que eu sou de músico frustrado. Eu estudei música, eu fiz conservatório, mas não seguro um violão, não sei tirar um acorde sequer, tá? Então, é mais ou menos isso, Maurício? Mas eu acho que isso tem a ver com maturidade de você... Você precisa ter maturidade para você se sentir confortável fazendo pouco. Então, assim, o cara que acabou de sair de um curso de áudio, aprendeu compressão paralela, não sei o que, ele vai querer botar uma compressão paralela na voz Quer do pastor, né? mostrar tudo. Não precisa. É verdade. Eu fiz É o que o Paulo falou, menos é mais em muitos A gente casos. fez um evento agora, né, Paulo, onde tinha um sexteto de cordas, né? Sim. E os caras colocaram 6 booms,
um boom para cada instrumento e não sei o que. O som ficou péssimo, péssimo. E eu falei com o Paulo, né? Assim, se colocasse XY, 2 microfones, matava tudo e ficava tudo muito bom. Não é? O simples, né? O menos é mais, né, Samuel? Sem dúvida, sempre o menos é mais. Eu acho que, como você falou, o importante é que a palavra seja ouvida, bem ouvida, né? E que o que vem em paralelo é apenas um acessório para ajudar aquilo a aparecer mais, né? Eu sempre penso assim. Domene, fala um pouquinho, a gente já está caminhando para o final aqui, o nosso tempo está passando. Fala um pouquinho do que você tem para mostrar na internet, os seus canais, sua página. Se alguém quiser conhecer o seu trabalho, como é que faz? Meu trabalho está no site do Studio Next, studionext.com.br. Lá tem o meu trabalho de trilha sonora. Se você gosta de ver besteiras musicais, então me segue no Facebook, no Instagram. É isso. Besteiras musicais, você quer dizer com isso? Principalmente no Facebook. Às vezes eu assumo a persona de um luthier desastrado e posto foto de barbaridade. Mas eu não imaginava isso, porque eu sempre te vejo, às vezes que a gente trabalhou junto, né? Sempre você dando o seu melhor ali para tocar, tanto guitarra como teclado, né? Vi mais você tocando teclado do que guitarra, né? Hoje realmente não consigo imaginar você conhecendo esse o outro lado do... É o lado de humor, eu adoro falar, eu adoro besteira, né? Então, legal. Não, é assim mesmo. Aliás, o Instagram do Maurício é muito divertido, né? Ele coloca algumas aberrações, né? Não é, Samuel? Talvez aberrações para nós, né? Porque talvez para muita gente aí... já teve gente perguntando se eu era luthier. mas é assim, quem vê, assim, é muito absurdo. Então... Maurício, para terminar, para fechar com chave de ouro, o que você pensa da música hoje como um todo, né? As pessoas aí que consomem música no geral. Eu até ouvi esses dias uma reportagem que a Billboard está com dificuldade de encontrar os 10 melhores do ano, porque não tem o que mostrar em termos musicais. Não. Vamos colocar mais 30 minutos. O que você acha disso tudo? Assim, o ser humano piorou o ouvido. Pro ouvinte, a gente ter acesso ao Spotify é uma coisa absurda, é muito genial. Eu tô lendo uma entrevista sobre com o Joe Bonamassa. Ele cita um bluseiro de Chicago que só atua lá na cena de Chicago e dá o nome do cara. Você abre o Spotify e ouve o disco do cara. Isso é muito legal, né? Ou então ele cita um artista da Gâmbia. Você vai lá, ou um cara da Indonésia. Você vai lá e você ouve tudo que você quiser. Tudo. O problema é que as pessoas não ouvem. As pessoas não quererem ouvir e não ouvirem é o problema delas. Eu me divirto com isso. Eu ouço muita coisa, muito diversa. E tem muito artista muito bom, muito criativo, muito diferente. Que não está na mídia, né? Hoje. Não, mas o que é a mídia? É verdade. Tá na internet, é só você achar. Mas o que o jovem, o adolescente de hoje consome, né, é algo que a gente, na maioria dos casos, despreza, né? A gente nem considera a música em alguns casos. Depende do que você está falando. Está se oferecendo hoje uma qualidade péssima em termos musicais. A gente não pode generalizar. Se você falar... Vamos falar de música eletrônica, por exemplo. Dessas baladas eletrônicas, festival de música eletrônica. Que eu imagino que você não curta, e talvez seja isso que você esteja dizendo, que um dos estilos que pode se criticar. Eu acho que é questão de entender. Não precisa gostar, mas eu acho que dá para entender estilos de música diferentes e compreender onde é que está a graça daquilo. Aquilo lá não está na melodia, não tem muitas vezes melodia. Tem um bumbo nos 4 tempos, aquilo lá não está no ritmo. A graça daquilo, a inteligência daquela música está em outro lugar. Tô falando das músicas boas desses estilos. Tá nos timbres, tá na construção ou na desconstrução, nos remix. Tem coisa interessantíssima na música eletrônica. Mesma coisa no hip hop. Tem coisas boas pra caramba no hip hop.
O funk brasileiro... É isso que eu ia falar, nesse suposto funk, porque não é o funk que a gente conhecia. Não, né? assim, mas aí é lixo, mas tem lixo no samba, tem lixo no rock, tem muito lixo no rock, tem lixo em tudo. O problema é que isso está sendo muito consumido hoje em Mas dia. é problema de quem consome, não é problema da gente. Não, a gente tem claro. muita... Assim, a Billboard falar que não acha ser melhores, não quis procurar. Exatamente. Ou tá querendo falar. Uma questão comercial. Entre as mais ouvidas, não tem coisa boa. Ué, então por que então você não... Billboard, por que você não indica então o que você acha que é bom? Uma coisa que eu tenho percebido pelos meus filhos é que essa moçada, essa nova geração, ela é muito eclética. Ela não fica presa na nossa geração, eu gosto de música sertaneja e fica só no sertanejo. Não. Ouve de tudo. Ouve de tudo. Ouve música eletrônica, ouve hip hop, ouve MPB. Poxa, eu tenho o Guilherme, meu filho mais novo. Não é? Assim, às vezes ele me surpreende com o gosto variado que ele tem. Né? Pegando desde Tom Jobim e colocando músicas eletrônicas, ou seja, assim, eu tenho percebido que essa moçada, eles ouvem de tudo. E isso é um ponto positivo. Né? Ouvem de tudo, mas sempre, eu vejo também pelos meus, eles sempre vão buscar, eu pego eles ouvindo as músicas que eu gosto, as músicas lá de trás. Então, assim, eu acho que isso, na realidade, talvez inconscientemente, é uma carência de qualidade. Sem dúvida. Né? Pelo menos é a minha visão. Eu vejo isso, Paulo, efeito Spotify e Apple Music. Que você tem acesso a todas as músicas. Que é o que o Maurício estava falando agora. Sim, porque aí a pessoa ouve de tudo. Realmente assim, eu acho que a gente vem... Agora, gosto não se discute, né? Sim, claro. A gente vem de uma época onde realmente a gente assim tinha muita limitação. Hoje o universo está aberto para todos eles, né? Então basta a gente também aceitar, né? E entender, como o Maurício acabou de falar, o que tem de bom, tem de ruim. Eu tive algumas... Eu acho que não precisa nem aceitar, nem... Mas assim, só criticar, eu acho que faz parte de um pensamento que te leva a envelhecer. Sim, não, com certeza. Então você não vai ter cabeça aberta se você ficar olhando e falar, nossa, que isso não é nem música. Não, calma, presta atenção. Ou aquilo talvez seja uma porcaria, mas o que dentro daquele universo musical, o que tem de bom? Né? Eu tive há um tempo o que atrás... que leva as pessoas a ouvirem, né? Também, às vezes eu uso. Assim, se a música é para dançar, a música para dançar ela precisa ser diferente. Ela não é... Eu tive há um tempo atrás, eu fui chamado para acompanhar uma dupla sertaneja. E assim, a princípio eu pedi para ouvir o trabalho deles. Eu falei assim, Jesus, onde eu for, vou me meter. Mas a hora que você começa a realmente valorizar as coisas boas que tem, que muitas vezes não está na voz, não está na letra, mas está realmente nesse conjunto e no objetivo que eles estão fazendo, né? Você começa a ver realmente, fala assim, opa, peraí, esse negócio aqui, ele não é tão ruim. Eu não preciso gostar, mas eu preciso extrair o melhor e visualizar, enxergar o que tem de bom. Sem dúvida. Né? Se vai sobrar alguma coisa, eu não sei, mas pelo menos a gente tem que tentar tirar o melhor daquilo ali. Né? Porque realmente, assim, se você chegar lá e falar assim, não, isso aqui é uma porcaria, e você for fazer o teu trabalho, vai ser... Um exemplo bem que dá para todo mundo entender. Anitta, eu não gosto de Anitta. Anitta é bem ruim, eu acho as letras muito baixaria e tal. Mas ela lançou uma música nos Estados Unidos em inglês que é um arraso. É um arraso. Olha lá. Olha o Daniel curtindo a Anitta. Não! Então assim... Mas é boa a música. É boa, não é boa, ela é muito boa. E ela a gente tem que valorizar, a gente tem que elogiar. Ela me surpreendeu como intérprete. Não é porque a gente é preconceituoso, que não gosta de determinado intérprete, que a gente vai dizer que todas as músicas daquele intérprete são ruins. Mas eu ultimamente tenho separado como música e como produto. Às vezes o produto é bom, mesmo que talvez musicalmente ele não seja tão agradável, né, aos nossos ouvidos do que a gente gosta, mas como produto ele é muito bem produzido. Né? Então assim, realmente eu também não curto, procuro evitar, mas tem algumas coisas que eu ouço que eu falo assim, mas peraí, isso aqui é interessante, mas interessante como produto, não como mas eu acho que é tudo uma questão de geracional, né? Uma questão de o que as gerações de hoje curtem, né? É lógico, como o Maurício disse, vamos excluir o lixo, aquilo que é bem produzido, aquilo que é bem construído, aquilo que é feito
da melhor maneira possível. No nosso tempo, a gente tinha gostos diferentes. Né? Então, Quando nós éramos muito... Hoje, as gerações já têm novas referências e a gente tem que respeitar isso. Voltando ao papo de como conseguir ficar Aham. antenado com as ligações, Sim. são as primeiras coisas assim. É uma frase até batida. Se manter jovem, né? Sim, no nosso tempo, o meu tempo é hoje. Aham. Né? E assim, as gerações, para mim também, assim, claro que tem diferenças, eu não consigo gostar de tudo, mas eu tento deixar esse gap o menor possível. Então eu quero ouvir o que tá tocando Mesmo hoje. porque se um cliente chegar para você e falar assim, olha, essa é a tua referência e você não conhecer e você Não, não... como criador tem que O estar. tempo Mente Sim, aberta, sim, né? sim. Aberto às novidades, né? O tempo inteiro. Ou às vezes eles vêm pedindo indicações. Você precisa vir. Maurício, precisamos de uma música moderna aqui. Tá. Você dá 2 ou 3 referências para eles. Então, mas o que eu vou colocar como moderno? Às vezes você está colocando alguma coisa de um ano atrás, Vou 2 botar- anos, que está já completamente desatualizado, né? E hoje é tudo muito rápido, né, Sim. cara? Pessoal, infelizmente Ah, Daniel. o tempo passou depressa, né? Eu queria agradecer mais uma vez, Maurício, pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo Conexão AV. convite. Nossa, engrandeceu muito, né? Ou seja, a tua experiência, a tua competência, né? E eu acho que vai acrescentar e vai ajudar muitos técnicos cristãos a terem a régua mais para cima, né, Paulão? Sim. A gente verdade. tem que subir o sarrafo a cada dia, né? Mas tá bom. O Maurício, como sempre, trazendo alto nível pra gente, qualidade, né, ponderação e olhando a coisa de um prisma Sim. que pega o global, né? global, né? Não só às vezes a gente fica meio aqui. Muito legal, Maurício. Legal. Maurício, Obrigado. obrigado por ter estado com a gente aí esse tempo todo aí, ter compartilhado aí teu conhecimento, tua experiência. Obrigado mesmo. Vamos ver se em breve a gente marca mais um aí para continuar Só a nossa chamar. troca de figurinhas aí. Daniel, valeu mais uma vez. Samuel, Valeu. tamo junto aí. Pessoal, até a próxima terça-feira, 8 horas da noite. Se você não acionou o sininho aí no canal do YouTube, é só clicar nele aí que você já vai ser avisado. Até a próxima terça. Abraço. Tchau, tchau.